Olá, Ozonotec, boa noite! Olha, vocês estão animados. Meus distribuidores, meus amigos, meus clientes, sejam bem-vindos a esta live nesta noite de quarta-feira, dia 4/6/2025. Pessoal, quero aproveitar essa oportunidade que até hoje eu não falei. Olha embaixo na telinha aí que está o nosso site. Adiciona nós aí no nosso Instagram, acompanha nós aí que vamos ter novidade. No nosso site, por exemplo, logo mais nós vamos colocar lá os produtos cosméticos que vamos lançar. O nosso lançamento será no dia 4/7/2025, tá, pessoal? E espero que vocês estejam conosco e vão fazer para passar para o Brasil todo aí, tá bom? Tamo junto. Aqui o Dr. Quezada hoje, ele quer falar qual que é o tema seu hoje, Dr. Quezada. Boa noite, muito bem-vindos. Hoje vamos falar de pancreatite crônica, tá? Uma doença que, aunque não é muito frequente, as pessoas que padecem essa doença têm uma vida um pouco complicada. Então vamos passar aqui direto ao ponto, o que podemos fazer para melhorar a pancreatite, ok? Maravilha, Dani, fala você, querida. Bom, hoje eu vou falar sobre demência e os tipos das demências, porque infelizmente hoje é o que está atingindo muita população e nós da Ozonotec conseguimos resgatar vidas. Bacana. Meu amor, doutora Eligiane. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre doenças respiratórias, que nesse tempinho aí tem agravado bastante. Vamos ver como nós conseguimos melhorar a sua vida e daqueles que você ama com o BioLife. Pessoal, vamos lá, ó. Peguem aí caneta, papel para vocês marcar aí o que vocês achar mais importante, tá ok? E vai anotando aí que depois vocês vão desfrutar, vai estar gravada a live, mas vocês ter marcado aí vai ser importante, tá? Nós vamos também fazer os cortes dessas gravações, dos detalhes, para colocar depois lá no grupo para vocês, tá bom? Nós estamos a cada dia inovando, nós estamos com o pessoal, um videomaker também que nós contratamos agora, e nós vamos cada dia aí melhorando aí para ter mais novidades para vocês, tá bom? Doutor Quezada, por favor, chega até aqui, não fique com medo de mim, tá bom? Seja bem-vindo. Ó, esse pessoal maravilhoso está esperando lá na frente da TV ou do notebook ou do seu celular as suas novidades. Então vamos lá, gente. Vamos lá, passa lá. Vamos compartilhar um momento maravilhoso com vocês aqui. Primeiramente, boa noite, como sempre falo para vocês, uma honra muito grande para mim continuar compartilhando com vocês aqui conhecimento e as nossas experiências. E eu trago boas notícias hoje. Primeiramente, eu já quero que vocês cheguem já batendo um print da tela e me marcando no meu Instagram. Eu quero que vocês comecem a me seguir no meu Instagram. Liberei meu Instagram que estava fechado, Dr. Julio Quezada, ok? E vamos marcar aqui o Ozonotec, vamos marcar o Anaílson, vamos marcar a doutora Eligiane, vamos marcar a doutora Dani Batalini e já vamos começar a compartilhar porque a nossa aula, o conhecimento que nós passamos para você tem que chegar a maior quantidade de pessoas possível. Por quê? Porque nossas lives são baseadas especificamente nas perguntas que vocês nos fazem, ou seja, nós estamos respondendo para vocês, nós não trazemos um conteúdo que é nosso, é o conteúdo e as perguntas que vocês têm e por isso compartilhamos com vocês, tá bom? Então, vamos compartilhar já e vamos marcar ali a todo o pessoal da Ozonotec. Ozonioterapia e pancreatite crônica. Como o ozônio pode regenerar e aliviar os sintomas, ok? Vamos começar já. Primeiramente, o que é a pancreatite crônica? É uma inflamação persistente do pâncreas, levando à destruição progressiva do tecido pancreático. Compromete a produção de enzimas digestivas e de insulina e causa dor crônica, má digestão e risco de diabetes secundário, ok? Então já por aí começamos a entender a repercussão que pode ter essa pancreatite ou essa alteração do pâncreas, ok? A fisiopatologia resumida. Primeiramente, estresse oxidativo crônico que agride o parênquima do pancreático e que se causa uma deposição de fibrose com a perda funcional do pâncreas. E isso também vem acompanhado de uma disbiose intestinal e inflamação sistêmica que contribuem para o agravamento.
¿Okay? Síntomas e sinais de pancreatite crônica. Primeiro, dor abdominal persistente em faixa. Pessoas que têm dor abdominal aqui em faixa, se conhece como dor abdominal em faixa, é sugestivo de pancreatite crônica. Perda de peso progressiva. É aquela pessoa que perdeu o apetite, ou seja, não tem vontade de comer e ainda está perdendo peso também. Se caracteriza, é muito frequente. Segundo, fezes com gorduras. São fezes que dá para ver que tem gordura. Okay? Se conhecem como fezes mais branquecinas ou esteatogeias. Náuseas e distensão abdominal. É a pessoa que mesmo sendo magra, mesmo que perdeu peso, tem aquela barriguinha assim inflamada, com aumento do perímetro abdominal. Náuseas, distensão abdominal, intolerância alimentar. Já sabemos que é uma pessoa que come e como não pode digerir os alimentos porque as enzimas pancreáticas estão comprometidas, pois é uma pessoa que vai ter intolerância alimentar, que isso vai dar também náuseas e vômitos também. E pode ter secundariamente, um pouquinho mais avançado, alteração na glicemia com risco de diabetes pancreatogênico. Agora eu faço um stop aqui e me responda. Estão entendendo? Eu estou falando muito rápido, estou falando devagar, está dando para entender. Eu confesso que eu tenho certa dificuldade para falar a palavra pancreatite. Vou ter que treinar um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo o conteúdo que estamos passando aqui para vocês. Perfeito? Agora, já vamos entrar no que a gente gosta direto ao ponto. Vocês sabem que eu sou direto ao ponto e como o nosso aparelho BioLife e como a aplicação ou indicação do sonho de baixa emissividade contribui a melhorar a função pancreática. Primeiramente, redução de inflamação local e sistêmica, ou seja, quando eu aplico o sonho ou eu faço ingestão do sonho, eu estou diminuindo a inflamação local, tanto a nível do pâncreas como sistêmica. Lembrem que a gente não pode ver as doenças como algo específico. A gente tem que enxergar o corpo como um todo, holisticamente. Essa palavra eu gosto muito porque temos que aprender a enxergar as pessoas como um todo, holisticamente. Aí você chega no gastroenterólogo e só olha a parte gastrointestinal, chega no cardiologista e só olha a parte do cardiologista, chega as outras especialidades e só consegue enxergar uma parte do corpo. Nós temos que enxergar o corpo como um todo e é precisamente por isso que o sonho é tão potente, porque ele atua localmente e ele atua a nível sistêmico também, ajudando a modular a resposta inflamatória, protegendo o tecido pancreático e reduzindo sintomas dolorosos. Tem ação antioxidante potente, neutraliza radicais livres, prevenindo danos celulares e retardando a progressão da doença. Tem modulação da microbiota intestinal, que mantém um equilíbrio saudável das bactérias intestinais, reduzindo a disbiose que agrava a inflamação. Já lembrando que nos sintomas a gente tem trastornos digestivos, náusea, distensão abdominal que tem a ver também com o fígado, com o intestino. Então aí a gente consegue também diminuir a inflamação intestinal. E por último, estimulação das vias de regeneração tecidual, porque promove condições bioquímicas favoráveis para a reparação e renovação do tecido pancreático. Deixa eu explicar algo que eu sempre gosto de reforçar. O corpo é a máquina mais perfeita que existe no mundo. E o corpo tem propriedades de autorregeneração e restauração celular. Ou seja, até que as células não chegam ao ponto de não retorno, nós conseguimos regenerar e restaurar as funções das células, ok? E é por isso que a sonioterapia tem esse impacto tão grande na saúde das pessoas. Por quê? Porque nós conseguimos reverter essas situações aqui e conseguimos criar uma homeostase, como fala aqui a doutora Dani Batalini, ela gosta muito de falar a palavra homeostase, a doutora Anne também. Uma homeostasia que, dentro dessa homeostasia, o corpo consegue fazer todas as suas funções equilibradamente e favorecer os processos de regeneração e restauração celular. Então, protocolo com ozônio do BioLife. Eu sempre falo um pouquinho mais reduzido sobre essa parte, porque minhas colegas, a doutora Ligiane e a doutora Dani Batalini, sempre abordam um pouquinho mais profundo, um pouco mais na água e nas terapias. Então, primeiramente, a gente consegue aproveitar o nosso protocolo com ozônio de água com a quantidade que nós indicamos sempre, entre 1
e 1.500 ml ou 1,5 litro por dia, tomado sobretudo, eu gosto muito em jejum, ok? Então, entre 1 litro e 1,5 litro por dia, 1.500 ml por dia, sobretudo em jejum. Quero tomar antes ou depois da comida? Consigue, sem problema nenhum. Porém, quando a água chega no estômago, ela tem uma absorção muito melhor porque a água passa direto para o intestino delgado. Então, ela tem uma absorção muito melhor quando sai do estômago bem rápido e chega no intestino, a primeira parte do intestino delgado. Então, reduz a inflamação da mucosa intestinal e sistema portal, melhora a absorção de nutrientes essenciais e diminui a carga tóxica hepática e pancreática. Temos que lembrar que o fígado, pâncreas, intestino, está tudo misturado ali. Então, quando um se afeta a função do outro, ok? Sanitização do ambiente. Benefício para o sistema respiratório e circulatório. É importante lembrar que quando um órgão do corpo está afetado, com certeza a imunidade também está comprometida e com certeza estamos expostos a doenças infecciosas de qualquer tipo. Então, se fazemos a sanitização do ambiente, com certeza vamos a diminuir a carga viral, bacteriana, parasitária e isso nos ajuda a diminuir o risco de infecções, ok? Escalda-pés, insisto, terapia muito simples, porém muito poderosa. Por quê? Porque ajuda a eliminar os radicais livres e melhora a oxigenação celular. E já sabemos que quando o oxigênio funciona melhor no corpo, a gente consegue melhorar todas as funções corporais. Como eu indico a escalda-pés? Fazer 3 vezes por semana, segunda, quarta, sexta, dia que vocês quiserem, porém, sempre 3 vezes por semana, do jeito que a gente explica nos protocolos. E falando disso, se vocês não adquiriram seu livro de O Poder da Água Ozonizada, já o livro está pronto já também para vocês comprar o livro. Está disponível o link, podem pedir para o Anaílson. ¿Por quê? Porque em o livro O Poder da Água Ozonizada também explicamos os protocolos bem detalhados e aprofundamos em várias questões que com certeza vão ajudar vocês distribuidores, vão ajudar vocês pacientes, vão ajudar vocês convidados a entender muito melhor o poder do BioLife e da ozonoterapia de baixa emissividade. E a cromoterapia, o verde ou o azul também. São cores que relaxam. Eu gosto muito da cor verde aqui no nível do abdômen. Ou seja, colocar uma cor verde no abdômen, porém nosso aparelho também emite as cores e ele consegue ter um efeito importante. Por quê? Porque lembremos sempre que temos efeito dos hormônios sobre os estados, seja parasimpático e simpático do corpo, que são os dois sistemas, ou seja, o sistema nervoso autônomo. Então, se nós conseguimos ativar o sistema parasimpático, conseguimos que o corpo trabalhe de um jeito muito melhor, ok? Então, até aqui minha apresentação. Como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco e sempre deixem as suas perguntas, que nós respondemos todas as perguntas pela comunidade do Ozoniotech, ok? Um grande abraço aí e espero que vocês me marquem e que comecem a me seguir pelo meu Instagram. Valeu, doutor Quezada. Muito obrigado. Vamos lá, ó. Só para relembrar vocês, espera aqui, meu amigo. Só para relembrar vocês, ele é médico cardiologista cubano e naturopata, é isso? Exatamente. Terapia integrativa. Então, nós se chama particularmente de mestre. Esse é o nosso mestre. É o mestre aqui com o mestre. Tá bom? Um abraço para vocês aqui. Bom, pessoal, aí já foi a parte do Dr. Alden Quezada e agora nós vamos chamar a doutora Eligiane. Por favor, doutora. Boa noite a todos. Obrigado por participarem conosco, estarem aqui, caderninho, caneta na mão, anotando todas as dicas. Deixa eu apresentar você. Pessoal, essa é a doutora Eligiane, cirurgiã dentista, ozonoterapeuta e como que é? Doutorando em naturopatia, tá bom? Obrigado. Continua, doutora. Então, vamos falar hoje um pouquinho das doenças respiratórias, né? Que começa o outono, começa a esfriar, temos muitos relatos aí de pessoas com essas enfermidades, bronquite, bronquiolite nas crianças, asma ataca,
E dentro disso a gente vai falar um pouquinho, né, das enfermidades, então, que temos nesse período. Bom, temos 2 tipos de doenças respiratórias, tá? Temos das vias aéreas superiores e das vias aéreas inferiores. Quando nós falamos em doenças respiratórias das vias aéreas superiores, nós estamos falando aqui da parte dos seios nasais, dos paranasais, aqui em cima, a cavidade oral também, a nasofaringe, que ela tem toda a parte da faringe, naso, oro, hipofaringe e da laringite, tá? Então, aqui nós temos o quê? Nesse clima, o ar fica mais seco, e daí a cavidade que é coberta pela mucosa pode acabar inflamando, ou por alérgenos, ou por vírus, ou por bactérias, aonde fica muito mais ressecada toda a mucosa, tanto a mucosa oral quanto a mucosa nasal, e atingindo todo o restante da mucosa, da faringe, da traqueia, da laringe. Então, nós temos o quê? Uma inflamação dessas cavidades, tá? Quais doenças são comuns nesse caso das vias aéreas superiores? Aqui, rinite, sinusite, que eu sofri por muito tempo, mas hoje, graças a Deus e ao nosso BioLife, não tenho mais. Faringite, laringite, amidalite e os resfriados, tá? Quais são os sintomas dessas enfermidades? Nariz escorrendo, por quê? Como eu falei, ou os alérgenos, ou os vírus, ou as bactérias, pela cavidade estar mais ressecada, eles se distribuem mais nesse momento. E daí começa o quê? Uma inflamação no nariz, na parte oral também, a garganta, tem coriza, congestão nasal, espirros, dor de garganta, pode atacar a tosse seca ou com um pouco de catarro, uma rouquidão, e muitas vezes até uma febre baixa. No caso dos resfriados, essa febre pode também aumentar se ela atacar outras vias, que no caso seria as vias aéreas inferiores, tá? Que é onde a gente tem a parte da traqueia, dos brônquios e os bronquíolos e o pulmão, tá? Muitas crianças têm sofrido com bronquiolite, né? Nós tivemos muitas perguntas em questão de bronquite e bronquiolite. A diferença. Vamos lá. Quando a gente desce pelo trato respiratório, nós temos, vamos imaginar como se fosse galhos de árvores. Então, aqueles galhos maiores são os brônquios e os galhos menores são os bronquíolos. Nas crianças, geralmente, acometem a bronquiolite, que é onde a inflamação desses pequenos galhos, tá? Então, é um pouquinho mais complicado. Mas temos também o quê? Uma bronquite, uma bronquiolite, pneumonia, asma, podendo chegar a doenças mais severas, como a tuberculose e doenças crônicas. E temos daí os sintomas: tosse persistente com ou sem catarro, tá? Dor no peito, porque aqui no caso essa inflamação e essa infecção pode estar mais nesse trato mais inferior. Então, a pessoa, ao tossir ou respirar, pode sentir dores no peito. Falta de ar, porque aqui nós estamos falando já de uma inflamação nas vias aéreas inferiores, e aonde atinge a parte dos brônquios, bronquíolos ou os alvéolos, né? E daí a pessoa vai ter essa falta de ar mais aguçada. Também pode ter um chiado no peito, dependendo, asma, bronquite, ou uma mais persistente, a pessoa pode ter esse chiado também no peito. Aqui a febre ela vem mais alta, tá? Porque geralmente, quando esse trato respiratório inferior já está inflamado, tá mais, tem mais purulência também, a gente vai ver que a gente consegue ver também dentro um estreitamento, né? A fisiopatologia, geralmente, dessas enfermidades são por vírus, bactérias ou alérgenos, né, do local, que vai causar uma resposta inflamatória, tá? Essa resposta inflamatória vai estreitar as vias aéreas, tanto superior quanto as inferiores,
vai ter um estresse localizado ali do tecido, tá? Um estresse oxidativo, e vai ter um comprometimento da troca gasosa num caso mais grave. Então, aqui nós temos, para vocês entenderem, a parte dos brônquios. Quando está inflamado, começa a inflamar dentro dos brônquios, tá? Aqui começa pela cavidade oral, né? Então, os vírus vão entrar pela cavidade oral ou pela cavidade nasal, e daí por diante eles seguem nas vias aéreas inferiores. Aqui temos os brônquios normais, o primeiro. Então, como eu falei, são ramificações maiores. Essas ramificações menores são os bronquíolos. Aqui um brônquio ligeiramente inflamado e aqui no outro já com uma secreção e muito inflamado, onde ocorre uma obstrução. Por isso, a pessoa pode sentir uma falta de ar. Vamos falar agora sobre o ozônio. Quais a ação terapêutica do ozônio? Isso é muito importante todos saberem, tá? Porque o nosso aparelho ele entrega a vocês tanto uma eliminação desses vírus, desses fungos e desses alérgenos do ambiente, por ele fazer uma sanitização do ambiente, mas ele traz toda essa terapia do ozônio. Então, tem ação antimicrobiana, ele vai melhorar a oxigenação celular, ele vai fazer uma modulação do estresse oxidativo, que a gente daí fala a homeostasia de todo o corpo. Ele vai estimular a regeneração celular, tá? Vai ter, então, uma melhora da circulação sanguínea, vai ter uma fluidez sanguínea maior também, e tem ação analgésica e anti-inflamatória. Então, o nosso aparelho ambiente, ele vai conseguir reduzir a carga bacteriana, a carga viral e esses alergenos, micro-organismos, patógenos que tem no ambiente. Então, você liga seu aparelho, você já está livre, né? Nós temos o laudo da Unicamp, onde fala que o aparelho 5 minutos ligado, você tem 99% de eliminação do Covid e também da influenza. Então, só aí você já diminui essa carga viral, que pode estar levando a um quadro mais avançado, que a gente está falando aqui, de doenças respiratórias. Você vai melhorar a qualidade do seu ar, né? Você vai diminuir os estímulos inflamatórios do ambiente. Então, vai ter um ambiente saudável, limpo, oxigenado, né? E o melhor de tudo, o ozônio ele não deixa resíduos químicos. Então, isso é excelente. Você está sanitizando o seu ambiente sem deixar algo a mais ali, porque o ozônio, quando ele vai ali eliminando os vírus e as bactérias, o que dissolui dele é o oxigênio. Então, você vai ter um ambiente mais oxigenado ali, tá? Nosso aparelho também traz a água ozonizada, tá? Nós temos já vários testes comprovados também clinicamente, no laboratório, em questão que a nossa água ela vai conseguir fazer uma regulação dessa parte antioxidante. Então, se você está com uma inflamação, uma infecção, e você faz o uso da água ozonizada, você consegue fazer o quê? Uma homeostasia. Aquilo que estava inflamado, né, ele começa o organismo a trabalhar ao favor. Então, a água ozonizada, ela estimula o seu próprio organismo, tá? Nós tivemos um distribuidor lá de Campo Grande que falou que estava com uma inflamação dentária e fez bochechos com a água e melhorou. Então, muitos que estão lá no nosso grupo conseguem ver o depoimento dele, né? Até agradeço pelo depoimento, muito obrigada. Então, nós temos também o quê? Ação desintoxicante. O ozônio, por entrar na corrente sanguínea e também passar por todos os órgãos, ele vai fazendo uma ação desintoxicante do organismo, reduzindo assim o estresse oxidativo que a gente sofre no dia a dia também, né? Ele também vai fazer o quê? Melhorar a oxigenação celular, tá? Então, quando a gente está no ambiente mais puro, consegue respirar um ar melhor, e mesmo assim a gente toma água ozonizada, as nossas células vão estar muito mais oxigenadas. O seu organismo vai trabalhar ao seu favor. Nada melhor que isso, gente.
Tem ação também anti-inflamatória. Então, como esse nosso distribuidor falou, ele fez alguns bochechos com água ozonizada e teve o resultado no mesmo dia. Então, teve uma ação anti-inflamatória local também, tá? E você fazendo consumo, não só fazendo os bochechos, mas fazendo a ingestão da água, você vai ter isso no teu corpo todo, reduzindo também toda a parte desse estresse oxidativo, aumentando a oxigenação, fortalecendo a sua imunidade num período desse que é muito importante, né? E daí a gente segue o protocolo. A ingestão da água em jejum, como o Dr. Alden já falou aqui, 3 vezes ao dia. De 1 litro a 1,5 litro. Vai depender o tanto de água que você consome ao dia. Por que sempre em jejum? Em jejum, a absorção da água e toda a ação do ozônio vai ser muito melhor para todo o seu organismo. Mas nada impeça de você tomar também após o almoço. Se você, às vezes, está com um problema digestivo, pode tomar. Tá? Temos, então, o que nós podemos concluir com isso? O que você está esperando para adquirir esse nosso produto BioLife? Porque vemos aqui no Paraná, tivemos um aumento de 13% esse ano de toda a parte respiratória, tá? Então, tivemos alguns colegas que nós perdemos devido a uma pneumonia. Então, a gente vê que esse quadro se agrava, né? E esse ano está um pouco mais agravado. Se nós conseguimos com o BioLife eliminar os patógenos do ambiente e conseguimos com o próprio aparelho tomar a água ozonizada e melhorar o seu metabolismo, o que mais você está esperando para adquirir? Então, eu faço um convite a vocês, mandem essa live para os seus amigos, para aqueles que você sabe que precisa, né, para saber o quão bom é ter um aparelho desse junto com todos que vocês amam. Agradeço a vocês. Curtem lá a nossa página, passa para os seus amigos, para aqueles que você ama, tá? E agora eu convido a Anailson para chamar a nossa querida doutora Dani. Muito obrigado, doutora Eligiane. Mas no sul do Brasil, essa época já começa a refrescar bem, aí nós temos os problemas respiratórios, e daí vem os benefícios do ozônio, e esse aparelho magnífico que nós temos à disposição para vocês aí. Vocês, distribuidores, aproveite essa live, como a doutora Eligiane falou, tá? E mande, nós vamos fazer o recorte de cada um deles que vão falar aqui, explicar, o doutor Quezada, a doutora Eligiane, a doutora Dani, e vocês mandem para os seus amigos aí, na sequência vocês vão e façam a visita, e sucesso para vocês aí. Agora eu queria chamar, antes da doutora Dani, eu queria chamar aqui o Jonas, o nosso palestrante. Ele vai falar sobre a reunião nossa live da semana que vem. Jonas, por favor. Ok. Boa noite, meus amigos. É um prazer, mais uma vez estamos de volta. Tem um microfone, um minutinho só. Opa. Eu esqueci, só um minutinho, gente. Eu chamei o Jonas e não dei microfone. Vocês me perdoam, que nós estamos aprendendo ainda a ser apresentador. Olha só, hein? Sonharam comigo esses dias achando que eu era o Faustão. E eu tava com os papelzinhos dele lá, assim, ó, pá, mudando. E eu aqui eu falei assim, ó, eu tô, sim, menos, mas eu não uso papel. E vocês viram, agora eu não usei o microfone. Coitado do Jonas. Fala lá, professor. Boa noite, meus amigos, mais uma vez. Muito obrigado pela vossa presença e parabéns por estar conosco. Eu quero anunciar para vocês o nosso próximo tema da próxima quarta-feira, que é como vencer as objeções. Na verdade, a venda geralmente acontece após o 5º não. Tem o primeiro não, o segundo, o terceiro, cada não tem uma justificativa para o cliente. E após o 5º não começa a venda. Então nós vamos trabalhar exatamente as objeções. E até vou usar um título. A grande objeção, a grande forma de vencer a objeção chama-se soco de café.
Vamos trabalhar o soco de café e outras técnicas de convencimento para que o cliente sinta atendido e satisfeito com o nosso trabalho. Então vamos ver se nós trazemos um café para tomar junto com o soco de café, professor. Tá bom? Muito obrigado, viu? Ok, muito obrigado. Tamo junto. Agora, pessoal, vamos chamar a doutora Dani Batalini. Por favor, Dani, chegue-se aqui. Tudo bem? Graças a Deus. Olha, agora eu quero aproveitar e apresentar também a doutora Dani, mas eu não sei todos os títulos que ela tem, porém eu vou falar um ou dois e vou dar sequência para ela falar para vocês. Porque eu sei que ela é fisioterapeuta, ozonoterapeuta e o que mais? Me fala? Sou diplomada em dermato funcional, estou fazendo residência em feridas, né? E... se for falar é tanta coisa. Fomos para Paris, fomos para o Chile, sempre desenvolvendo. E ozônio de baixa emissividade é a minha grande capacitação hoje em dia para estar realmente sendo digna de estar com esse corpo científico maravilhoso que é a Ozonotec. E eu vou me apresentar. Eu sou o Anailson Nunes. Estou aqui com vocês. É incrível. Obrigado. Só aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. O nosso corpo científico, Anne, Dr. Quezada, Jonas, o Anailson, né? Nós estamos sempre aí unidos durante toda a semana, durante todo o período, não tem hora, não tem tempo, não tem horário, para que a gente possa sempre levar para vocês o melhor. Mas, primeiramente, eu quero que todos tenham papel e caneta na mão, façam um print da tela agora mesmo, tá? E marquem, tá? Dr. Júlio Quezada, Anailson, Ozonotec, Jonas, doutora Eligiane, Mestringer, né? Como que é? Mestriner, gente, eu nunca sei falar, porque é muito chique, né? Mas tá bom. E marca a doutora Daniele Batalini. Por quê? Tudo isso que a gente faz é com muita cientificidade e em cima e embasado daquilo que a gente vê de dificuldades durante a semana ou durante um mês, que os nossos distribuidores ou até mesmo as pessoas que nos procuram e que querem mudar de vida, ter qualidade de vida e realmente o que a gente hoje procura é longevidade. E quando a gente fala de longevidade, tudo que a gente não quer é isso daqui. Demência, né? Infelizmente hoje nós estamos passando por um período que essa palavra assusta muito, porque a gente tem muitos relatos, nós que temos clínicas e estamos frente ao corpo científico, estamos sempre ali, né, atuando diariamente, nós sabemos que as pessoas estão sempre incomodadas com esquecimento, parece que não estou conseguindo raciocinar. Gente, isso não é um simples, se você nunca sentiu isso não é um simples estresse, tá? Então, tá na hora de recorrer à qualidade de vida que a BioLife e que somente a Ozonotec entrega para a gente essa solução em ozônio. Então, hoje eu estou aqui para falar da demência e ozônio, os impactos incríveis que o ozônio pode fazer nesses problemas e o seu grande potencial terapêutico. Então, eu sou a doutora Daniele Batalini e vamos hoje explorar uma relação em demência e ozônio que é, infelizmente, uma urgência na saúde pública. O que é demência? Todos sabem. É um declínio cognitivo. Mas então vamos falar. Opa, alguma coisa ali sucedeu errado na hora de aparecer o meu slide, mas tudo bem. Declínio cognitivo, cognição, tá? O que é? Memória, falar intelectualmente, conseguir se comunicar, né? Conseguir falar o que está sentindo, as sensações de
prazeres, de ter vontade de fazer as fezes, urinar. E isso são tudo os declínios cognitivos. E nós temos mais 2 tipos ainda de demência. A demência, ela pode começar principalmente com problemas de esquecimentos, dificuldade intelectuais. Mas nós temos mais 2 tipos de demência que, infelizmente, está atacando o poder, né, que a gente fala hoje, que é uma urgência pública, que é muitas pessoas com Alzheimer e Parkinson. Muitas pessoas pensam que o Parkinson é somente tremores, mas o Parkinson ele também advém de problemas de dificuldade de memória, esse declínio cognitivo. E automaticamente leva impacto na vida. Só que não leva impacto na vida somente da pessoa que está sofrendo com a demência, mas também leva impacto à família, à sociedade e à comunidade. Tá joia? Então, ele vai afetar a nossa autonomia, vai afetar os relacionamentos e vai afetar o envelhecimento saudável. Porque com demência, com Parkinson, com Alzheimer, o envelhecimento passa a ser muito mais rápido, degenerativo e, além de tudo, levando tristeza. Então, isso não afeta somente a pessoa que está com a demência. Para ela, muitas vezes, até está tudo muito normal com essa doença, tá? Mas para quem convive ao lado e quem tem que cuidar ou quem tem que tomar a atitude, né? Automaticamente também está precisando da Ozonotec, está precisando do BioLife e está precisando do tratamento. Então, a solução em ozônio, que a Ozonotec leva, não é somente para o paciente com demência, mas sim para todos que convivem com este quadro. Tá joia? Olha só isso. O panorama atual da demência no Brasil, no mundo. Mais de 1,7 milhões de pessoas com demência. E o número está crescendo devido ao envelhecimento populacional e devido a todo o processo que nós estamos passando há alguns anos da pandemia para cá. Tá? Vocês já devem ter escutado sobre a proteína Spike. Ela está totalmente ligada à demência, a doenças degenerativas do cérebro. Tá joia? Então, a Ozonotec tem a solução realmente em ozônio. Eu continuo afirmando isso, tá? E é isso que a gente quer levar para vocês. Vamos bloquear e vamos impedir, porque a demência, o Parkinson, o Alzheimer, pode ser, muitas vezes, não entendida como uma endemia ou como uma pandemia, mas ela está sendo causada e está cada dia aumentando ainda mais seus números, porque o aumento global previsto é para 152 milhões de pessoas com problemas de demência, com problemas cerebrais. Isso vai gerar um impacto econômico gigantesco. E a gente não consegue entender que não é somente um vírus que vem e ele vai causar uma paralisação, mas os fatores que isso pode gerar, tá, pode nos levar a um impacto econômico muito mais enorme do que uma pandemia. E a demência está aí. O problema de memória está aí presente. E por que que a gente não vai se cuidar? É por isso que sempre eu digo, por que que ainda cada um não tem um BioLife dentro da sua casa? Respirando um ar puro. Vou repetir novamente. A gente cuida do alimento que a gente come, tá? A gente cuida da água que a gente bebe. E a gente esquece de cuidar do ar que a gente respira. E o BioLife vai dar para você
aquela respiração que você precisa para aquela oxigenação. Então, muitas vezes nós precisamos não somente só impactar com aquilo que está acontecendo no momento, mas o que está acontecendo no momento pode impactar futuramente. E é por isso que eu fiz questão de dizer, previstos 152 milhões de pessoas com problemas de demência. Então chegou a hora da gente fazer a diferença. E a Ozonotec é a solução. BioLife é a solução. A solução não, vamos dizer, somos a integração para que isso não evolua. Para que a gente consiga desacelerar, desenfrear esse processo, tá? Porque realmente, hoje nós estamos trazendo um tema que é realmente, assim, assustador, tá joia? Compreendendo, então, as nossas ações biológicas da demência, acúmulo de proteínas tóxicas. Pessoal, quando a gente tem um BioLife em casa, a gente tem a água, a gente tem o ar puro, a gente tem o alimento sanitizado, a gente tem a cromo para nos estimular, nós temos a ação desintoxicante. Aonde ainda não ter BioLife, em quem já está sofrendo com processos de, que sejam pequenas perdas de memórias, né? Ah, e acordei hoje, mas não lembro o que eu comi ontem. Isso não é normal. Pode ser um começo. Então, você pode evitar a demência. Um Parkinson, um Alzheimer, tá joia? Estresse oxidativo. Gente, quando nós falamos em demência, em processos de perda, de progressão da nossa mente, da nossa capacidade de raciocinar, nós estamos com muitos radicais livres. Então, vamos dizer a língua de vocês. Nós estamos totalmente cheio de lixo no nosso corpo. Cheio de lixo correndo nas nossas veias. Cheia de intoxicação. E como que a gente pode fazer? BioLife. Água ozonizada, ar puro, alimento com qualidade, né? Cromoterapia como estimulação. Por isso que eu vou repetindo sempre isso, para que vocês consigam entender qual é realmente a solução em ozônio. É a BioLife. E ela vai estar te levando isso com segurança. Por quê? Além de tudo, esses esquecimentos, essas demências, essas doenças de memória, tá? Tem uma neuroinflamação. Nossos neurônios estão inflamados. A água ozonizada tem um grande poder de hidratação e um grande poder anti-inflamatório. Como ainda nós não temos os nossos vizinhos, os nossos amantes, os nossos pais, os nossos companheiros, né, os nossos amigos, ainda sem um equipamento desta valia, tá? Que não custa, acho que nem 40 centavos por dia. Você imaginou isso? E que a gente pode levar um impacto econômico muito gigantesco. Então, também temos esse processo de neuroinflamação e o ozônio também tem esse poder no processo inflamatório. Tá? Perspectivas futuras, isso eu sempre quero dizer, porque às vezes vocês acham que a gente fala coisas que não estão embasadas na cientificidade. Mas aí, perspectivas futuras e direcionamento para as pesquisas clínicas. Lógico, precisamos de mais estudos clínicos. Precisamos comprovar que não precisamos deixar uma pandemia acontecer ou uma endemia acontecer para que a gente possa amplificar os nossos conhecimentos.
E é isso que nós, do corpo científico da Ozonotec, faz diariamente, semanalmente, não tem segunda, não tem domingo, não tem sábado, não tem, não é, meus amigos? Não tem. Por quê? Nós temos que ampliar as amostras. E nós temos que levar para vocês soluções inteligentes. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso que eu falo, participem das lives, assistam as lives, porque nós fazemos com grande carinho, com grande amor, com grande conhecimento, com grande estudo, com trocas de ideias, tá? Então, não deixe de participar, não deixe de realmente ser realmente um Ozonotec. Se você não é um Ozonotec, se você não tem um BioLife ainda, não espere mais. Chegou a sua hora, tá? Por quê? Também estamos em segundo, otimizando os nossos protocolos. Porque nós temos nada melhor do que evidências científicas, ou pegar, tipo, uma certa população, uma certa... vamos distinguir 10 pessoas e fazer o tratamento. Não! Nós estamos otimizando os protocolos com as nossas evidências clínicas. E as nossas evidências clínicas do corpo científico é diário. Isso é mais incrível ainda do que somente cientificar e pegar 10 pessoas. Nós estamos otimizando os protocolos a vocês diariamente com nossas evidências diárias. Melhor ainda, o que é que o nosso corpo científico faz? É ter a integração multidisciplinar. É a gente entender, né, que o nosso BioLife é integrativo, que ele precisa de um naturopata, que ele precisa de, né, um fármaco, que ele precisa de um médico, que ele precisa de exames laboratoriais constantemente, para que a gente consiga evitar a progressão dessas doenças. E automaticamente sempre estamos aqui, uma quarta sim, uma quarta não, falando em patologias, porque nós queremos essa divulgação científica e essa divulgação de evidência clínica diária. Isso é incrível para vocês. Não existe uma empresa que entregue tudo o que sabe dessa maneira incrível que nós entregamos para vocês. É diário. São esses encontros, é um corpo científico completo, é troca de conhecimentos, é exames acima de exames, e com certeza sempre ouvindo todos que têm o nosso equipamento já e que também quer levar o nosso equipamento aos outros. Quais são as nossas perspectivas? Sempre. Acredite, dentro da empresa, hoje a gente já consegue fazer grandes exames microscopicamente falando. Isso é incrível, o nosso CEO deu isso para a gente. Então, são pesquisas avançadas para que a gente desenvolva ainda mais protocolos mais incríveis, padronizados e seguros. Porque é isso que a BioLife, que a Ozonotec desenvolveu para levar segurança, para levar o uso do ozônio de forma ética, responsável e profissional. Nós também estamos aqui com a perspectiva futura de quê? De combinações terapêuticas, que é a nossa combinação medicamentosa, com os médicos, com os exames, com outros tratamentos naturais, com a naturopatia. Também isso daí que não é a nossa perspectiva. É levar para vocês uma bela combinação terapêutica, tá? E, lógico, um monitoramento personalizado. Por quê? Nós estamos sempre atentos aos grupos, ao que os distribuidores estão indo, a quem está recebendo o BioLife não é um distribuidor, mas é um consumidor. Então, esse monitoramento personalizado acontece por nós diariamente. Então, é aqui
onde eu queria chegar. Ozônio e o nosso sistema nervoso central, tá? Ele realmente, quando a gente fala de demência, de Parkinson, de Alzheimer, de problemas neurais, nós estamos falando de ataque a células, ataque a neurônios, tá? E isso é, como eu disse, tem um impacto na vida. Então, se a gente pode frear este impacto, nós temos na nossa mão uma terapia integrativa. Tá joia? O que nós conseguimos com o BioLife, com a utilização que eu vou passar no final, toda a técnica do que a gente pode utilizar. Mas nós temos a melhora cognitiva, já é comprovado cientificamente. Para fazer essa aula hoje, foi lido mais de, sem brincadeira, eu acho que mais de 30 artigos, tá? Porque tem sintomas de atenção, é aquilo que eu sempre disse, por isso que eu estou falando da melhora cognitiva. Porque nós temos os sintomas de atenção. Não é normal hoje você estar assim, amanhã você não lembrar o que você comeu, de repente passa 3 dias, você está passando o dia a dia e não está entendendo, né? E assim, nossa senhora, o que eu fiz ontem? Ou, parece que eu sonhei, mas não lembro. Ou parece que eu fiz xixi, eu passei naquele sinal, eu vi aquele radar. Com a utilização do ozônio, nós temos essa melhora cognitiva. Então, antes de você sair da sua casa, a utilização da água ozonizada em jejum já vai estar gerando essa melhora cognitiva. Nós temos a estabilização neurológica. Por quê? Uma vez a demência instalada, ou o Alzheimer instalado, ou o Parkinson instalado, nós precisamos de toda essa equipe multidisciplinar, só que nós podemos fazer o quê? Reduzir a progressão dos sintomas. Por que nós vamos deixar isso evoluir rapidamente? Nós sabemos que é uma doença que pode evoluir rapidamente com estresse, ou com falta de apoio familiar, ou sendo colocado, muitas vezes em casas de cuidados especiais. E isso gera, por mais que a pessoa tenha demência, ela sabe que ela está sofrendo algum impacto. Então, nós temos essa redução da progressão dos sintomas. E outra, o que a gente sempre luta e é o que a gente quer: qualidade de vida, bem-estar. Porque a demência gera uma grande dependência. Se a gente consegue frear, essa independência ainda pode ser gerada. Ações do ozônio. Ações do ozônio, não. Vamos mudar essa palavra? A ação do BioLife. Redução inflamatória. Desculpa. Mas, para muitos que não conseguem entender, é diminuição das citocinas pró-inflamatórias. Isso daqui, nós temos as citocinas anti-inflamatórias e as inflamatórias. Com a utilização do BioLife no ar, no alimento, na água, no escalda-pés, no escalda-mãos, na cromoterapia, nós reduzimos essas citocinas inflamatórias. Radicais livres, lembra que eu falei radicais livres? Aquele lixo que tem no nosso corpo? Então, nós estamos mandando agentes ali, que é antioxidante. Nós estamos mandando células que vai favorecer o nosso corpo. Por quê? Nós somos uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita. Nós nascemos com todas as células para a defesa do nosso organismo. Por isso que nós falamos de homeostasia. Porque nós nascemos dotados de ter a própria defesa do nosso corpo. E quando nós damos o que o BioLife nos gera, que é a água, que é o ar, que é o alimento ozonizado, nós estamos dando para nossas células capacidade de nos autodefender.
porque nós somos seres humanos dotados de defesa. Tá joia? E, com certeza, a nossa proteção celular. Por que precisamos dessa proteção celular quando falamos de demência? Porque nós precisamos preservar os nossos neurônios e as sinapses. O que é sinapse? São as ligações que fazem com que a gente tenha raciocínios lógicos. Então, vocês conseguem entender a grande importância de ter um BioLife e levar o BioLife a todos? Mais uma vez, eu estou aqui afirmando para vocês com grande estudo. Temos uma modulação da resposta imune. Então, nós estamos estimulando respostas inflamatórias. Temos o aumento da ação antioxidante. A gente fala de ação antioxidante, a gente pensa diretamente assim. Ai, meu rosto, né? A gente pensa que é só a pele do rosto que envelhece. Mas aí esquece dos órgãos que estão dentro, envelhecendo automaticamente. Então, o ozônio tem uma ação antioxidante, uma ação anti-envelhecimento de dentro para fora, que é muito mais importante do que fora, com toda certeza. Uma melhora circulatória. Quando nós temos essa melhora circulatória com a água ozonizada, com o escalda-pés, com o nosso gerador gerando um ar mais límpido, com ação antimicrobiana, viral, bactericida, nós estamos entregando ainda mais oxigênio aos tecidos. E isso vai até a nossa ação neural. Mais uma vez, o Ozonotec não fala da boca para fora. Nosso corpo científico tem evidências científicas da ozonoterapia em doenças neurodegenerativas, que então é reduzindo esse lixo do corpo, melhorando a função cognitiva de quem está com começo de demência, Parkinson, Alzheimer, e o melhor de tudo, que é a Ozonotec, por isso que é escrito soluções em ozônio, tá aqui ó, no meu pé, gente. Tá? Solução em ozônio, porque nós temos segurança em nossos protocolos. Vocês têm por trás de vocês um corpo científico, evidências científicas e fatores incríveis que faz a grande diferença de utilização do porquê da nossa água BioLife, do nosso alimento sanitizado pela BioLife, do nosso ar sanitizado pelo nosso BioLife. Porque nós somos diferenciais. Porque nós temos cientificação e evidências clínicas que não é um dia ou outro. É diário. Tá joia? Então, vamos para o que nos interessa. Protocolo de tratamento para a gente acabar e bora lá. Objetivo: ação anti-inflamatória e antioxidante. Vamos auxiliar nas complicações crônicas, reduzir o estresse oxidativo e a velocidade que a demência, o Alzheimer ou o Parkinson pode ter. Com a utilização do BioLife, vocês vão perceber que se vocês têm algum parente, um ente querido ou alguém próximo de você, o BioLife com a utilização da água ozonizada, do ar, novamente falando, do escalda-pés, dos escalda-mãos, agora nós temos até, vou falar ali do uso tópico, que já a gente tem, aí, meus queridos amigos, uma grande novidade, é melhorar a oxigenação tecidual. E não somente oxigenação tecidual, oxigenação neural. E reduzir a inflamação. Formas de aplicação que eu falei o tempo inteiro. Eu fiz questão de falar o tempo inteiro na nossa apresentação. Sanitização do ambiente, água ozonizada, com toda certeza terapia sistêmica, não que seja somente com ozônio, mas médicos, exames laboratoriais, naturopatia
e entre outros, equipe multidisciplinar. E agora uso tópicos que são produtos ozonizados e que também é o nosso escaldapés, que, gente, eu sou fascinada por eles. Porque a detoxificação, quando a gente está tratando uma demência, um Parkinson, um Alzheimer, a utilização de medicação é gigantesca. Excesso de intoxicação medicamentosa leva-nos a absorver menos os medicamentos. Se a gente tem toda essa ação da água ozonizada, do ambiente ozonizado, dos alimentos bem, né, servidos, límpidos, livres de agrotóxicos, que nos levam também, que ajuda também a levar a esses quadros, excesso de agrotóxicos, e a BioLife consegue essa solução, tá? Então, isso tudo, engrupado, nos leva a uma qualidade de vida e uma longevidade, e muito melhor, né? Nós podemos evitar a progressão dessa doença terrível, que se chama demência, que se começa com o nome demência, mas que pode levar a outros nomes. Alzheimer, Parkinson. Então, eu só quero deixar o meu muito obrigado pela atenção a todos. Deixem aí as perguntas. O nosso corpo científico está aqui para responder. Vocês sabem que ninguém fica sem resposta. E só lembro de uma coisa que eu gosto de falar para vocês. A demência está muito ligada à desidratação, à falta de utilização de água, mas não à falta de utilização de qualquer, às vezes, tipo de água, mas de uma água de qualidade. Foram seccionados 100 cérebros nos Estados Unidos com espectros de demência, Parkinson ou Alzheimer. 88 deles estavam totalmente desnaturados. O que é isso? Estava totalmente desidratado, sem água. E a gente consegue ofertar com o nosso BioLife uma água de qualidade, com você utilizando 3 vezes ao dia ao jejum, de 1 litro a 1,5 litro. Então, esse é o nosso protocolo, que vai ser entregue para vocês. Na verdade, agora eu tirei aí, mas chega para vocês sempre como fazer a utilização. Água ozonizada, ambiente ozonizado, né? Frutas, legumes e verduras ozonizadas, escaldapés, e você pode ter tudo isso dentro da sua casa, a utilização de forma diária. É com grande gratidão que eu faço parte dessa equipe. Maravilha, e falar hoje sobre isso e saber que nós juntos podemos levar, né, a qualidade de vida, a longevidade e evitar que isso daí seja, né, um grande impacto na vida social futuramente. Maravilha. Pessoal, aproveitando, a Ozonotec está fazendo mais um investimento, ok? Nós já começamos a comprar os aparelhos para montar um laboratório dentro da Ozonotec, tá? Para nós termos evidência clínica dentro já da empresa e aproveitar tudo disso para nós termos materiais para vocês, distribuidores, para vocês aumentar o conhecimento de vocês, a qualidade de vocês aí para as vendas, ok? Então, já finalizamos essa live hoje, passou um pouquinho, mas na próxima eu prometo nós cumprir o horário, tá bom? Chamar os meus amigos aqui, doutora Eligiane, doutor Quezada, para nós terminarmos essa live. Ozonotec é vida! Obrigada. Boa noite, um beijo no coração de vocês. Abraço. Parabéns, garoto.